Existe um ponto cego na mente humana que, silenciosamente, esmaga os sonhos de milhões de pessoas todos os dias. Ele faz você trabalhar duro, desejar intensamente, tentar de novo e de novo, mas ainda assim permanecer preso no mesmo lugar. Algumas pessoas chamam de autossabotagem, outras chamam de destino. Eu prefiro chamar de enigma vibracional, porque veja bem, quanto mais desesperado você fica tentando mudar sua vida, mais a realidade parece se fechar sobre você. E isso não é uma coincidência, é matemática universal. É como se o universo olhasse para você e dissesse: você quer tanto assim? Então eu te dou a vibração exata que você está emitindo ao desejá-lo. Escassez. Parece absurdo, eu sei. Confie em mim. Quando eu ganhava menos de $4.000 por ano e mal conseguia pagar o aluguel, também achava ridículo acreditar que o problema não era falta de dinheiro, mas falta de consciência sobre a vibração que eu estava constantemente emitindo. Até que a vida me provou que a lei da atração nunca responde ao que você quer. Ela responde a quem você é. Hoje, vou revelar cada mecanismo dessa lei tão claramente que será impossível continuar vivendo como você vivia antes. Mas esteja avisado. O que está por vir pode virar seu mundo de cabeça para baixo. A identidade que você carrega por trás dos seus olhos é a força silenciosa que dita cada passo que você dá, cada oportunidade que você vê ou perde, cada limite que você acredita ter e cada resultado que se repete em sua vida como um eco interminável. Levei anos para entender isso. Por muito tempo, acreditei que meus resultados eram uma consequência direta do mundo, das circunstâncias, da falta de educação, da falta de dinheiro, da falta de conexões. Eu achava que era vítima de um destino cruel, quando, na verdade, era prisioneiro de uma imagem interna distorcida. E é aqui que muitas pessoas erram. Não é a falta de conhecimento que te limita, é a falta de identificação com a pessoa capaz de viver a vida que você deseja. Eu experimentei isso em primeira mão quando ganhava menos de $4.000 por ano. Trabalhava em postos de gasolina, em fábricas, trocando pneus, limpando chãos, carregando caixas. E no fundo, eu me via como alguém que nunca faria muito. Eu não dizia em voz alta, mas sentia. E esse sentimento moldou minhas escolhas sem que eu sequer percebesse. Quando uma oportunidade de crescimento aparecia, eu me encolhia. Quando alguém falava sobre sucesso, eu me sentia pequeno. Quando pensava em tentar algo novo, meu próprio corpo respondia com medo. Meu paradigma fazia seu trabalho, me empurrando para o que eu acreditava ser minha realidade. E isso acontece com uma precisão quase cruel. Seu subconsciente só permite que você experimente o que ele acredita que você merece. É por isso que você pode querer ganhar mais, querer mudar sua vida, sonhar com liberdade financeira. Mas se, no fundo, sua identidade permanecer presa na única versão de si mesmo que ela conhece, nada mudará. Você sentirá que algo te prende. Você pensará que lhe falta foco, que lhe falta disciplina. Você pensará que é má sorte, mas nada disso é real. O que falta é identificação. O que falta é você se reconhecer como alguém maior. E esse reconhecimento não aparece sozinho. Ele precisa ser construído, cultivado, repetido, reforçado, como um músculo mental que só cresce quando você o desafia. Existe uma estatística de Stanford que eu sempre repito porque ela explica quase tudo. Cerca de 95% das suas decisões são governadas pelo seu subconsciente. Você tem controle direto sobre apenas 5% da sua vida. E esses 95% são operados por padrões instalados quando você era criança, antes de ter filtros, antes de saber o que era verdadeiro ou falso, antes de escolher no que acreditar. Isso significa que hoje você pode ser um adulto, mas quem toma a maioria das decisões ainda é a criança programada naquela época. Uma criança que talvez ouviu que dinheiro é perigoso, que ricos são gananciosos, que o sucesso afasta as pessoas, que você não é bom o suficiente. E essa identidade infantil continua a moldar sua vida adulta. E eu me lembro vividamente de um dia em que isso ficou claro para mim.
Eu estava trabalhando para o Corpo de Bombeiros de Toronto, ganhando um salário que mal cobria minhas despesas. Eu me sentia preso. E, no entanto, sempre que pensava em sair, algo me dizia que eu não era capaz de mais nada. Um colega de trabalho me perguntou o que eu realmente queria fazer com a minha vida. Abri a boca para responder e nada saiu. Nada. Porque eu nem conseguia imaginar uma versão diferente de mim. A identidade que eu carregava era tão pequena, tão limitada, tão frágil, que pensar em algo maior parecia proibido. E é assim que muitas pessoas vivem. Não por falta de desejo, mas por falta de permissão interna para se tornarem quem realmente são. Quando Raymond Stanford colocou Think and Grow Rich em minhas mãos, ele não me entregou apenas um livro. Ele me entregou uma nova identidade, ainda embrulhada. E quando ele disse, faça exatamente o que eu te digo, meu primeiro impulso foi rejeitar, porque não se alinhava com quem eu acreditava ser. Minha antiga identidade se sentiu ameaçada, mas naquele instante eu fiz algo que mudou tudo. Eu concordei em agir como se fosse alguém maior, mesmo que não acreditasse totalmente, e essa atitude iniciou a mudança em minha identidade. Ações criam evidências, evidências criam convicção, convicção cria identidade. E identidade cria destino. As pessoas pensam que sua identidade muda quando suas circunstâncias mudam. Mas é o contrário. As circunstâncias mudam quando a identidade se expande. A pessoa que você precisa ser para atrair abundância não é a pessoa que você é hoje. E isso não é uma crítica, é uma libertação. Significa que você não está preso. Você está apenas desatualizado. Assim como um celular com um sistema operacional antigo não consegue rodar novos aplicativos, uma identidade antiga não pode sustentar uma nova vida. Você não precisa se julgar. Você só precisa se atualizar. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já disse, eu não consigo, eu não sei, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, sem sequer perceber? Cada uma dessas frases não é apenas uma opinião. É uma declaração de identidade. E o universo responde a quem você decide ser, não ao que você diz que quer. A verdade é que sua identidade é o roteirista invisível da sua vida. Ela decide com quem você se relaciona, quanto dinheiro você considera aceitável ganhar, quais oportunidades você percebe, quais portas você vê e quais você ignora. E assim como aconteceu comigo, você só começará a mudar sua realidade quando começar a reconstruir a imagem que você tem de si mesmo. E aqui está um ponto essencial. Identidade não é o que você diz que é o que você sente que é. É por isso que as pessoas repetem afirmações positivas por semanas e ainda obtêm os mesmos resultados, porque elas tentam enganar a mente consciente, mas o subconsciente não aceita ordens sem emoção. Ele só aceita o que você sente como verdade. Se você afirma prosperidade, mas sente medo, o subconsciente arquiva o medo. Se você afirma coragem, mas sente insegurança, o subconsciente arquiva a insegurança. O sentimento sempre vence. A identidade que você carrega não está estampada no seu rosto, está escondida em como você reage ao mundo. Está no aperto que você sente ao pensar no futuro. Está em como você olha para sua conta bancária. Está no desconforto quando alguém elogia seu talento. Está na dificuldade de cobrar pelo seu trabalho. Está no medo de correr riscos. Cada uma dessas sensações revela a versão de você que ainda opera nos bastidores. Mas aqui está a parte mais importante. Identidade não é uma sentença. Identidade é um hábito. E qualquer hábito pode ser modificado. Assim como eu mudei a minha e passei de ganhar menos de $4.000 por ano para 175 mil no ano seguinte, você também pode reconstruir sua identidade até se tornar alguém capaz de viver a vida que você sempre desejou. A vida que é sua por direito, mas que exige que você se reconheça como alguém digno dela. Porque, em última análise, o mundo não responde ao que você quer, ele responde ao que você acredita que é. E acreditar é o primeiro ato de criação. A vibração é a linguagem invisível através da qual você conversa com o universo. Não importa o que você diz em voz alta
o que você escreve em um caderno ou quantas afirmações positivas você repete em frente ao espelho. O que realmente molda sua vida é o que você sente constantemente, silenciosamente e profundamente. E eu tive que bater a cabeça na parede muitas vezes para entender isso. Por anos, eu disse que queria prosperar, queria liberdade, queria sucesso, mas eu acordava toda manhã com um peso no peito, temendo as contas, preocupado com o futuro, com aquela sensação de estar sempre um passo atrás na vida. E embora eu não percebesse, era precisamente essa vibração que eu estava enviando para o mundo. A lei da atração não responde ao que você deseja ardentemente. Ela responde à frequência predominante que você emite. Quando você vive tenso, preocupado, envergonhado, ansioso, pensando que algo sempre vai dar errado, essa vibração cria um campo magnético que atrai circunstâncias compatíveis com esse padrão. É por isso que muitas pessoas se esforçam, lutam, fazem tudo certo e ainda assim nada muda. A ação está lá, mas a vibração está desalinhada. E quando há um conflito entre o que você faz e o que você sente, o universo responde ao sentimento, nunca à ação isolada. Eu experimentei isso tão claramente que nunca mais esqueci. Quando eu trabalhava para o Corpo de Bombeiros e ganhava menos de $4.000 por ano, eu genuinamente acreditava que meus esforços não eram reconhecidos, que o mundo era injusto, que eu tinha má sorte. E era impressionante como, mês após mês, algo aconteceria para confirmar exatamente isso. Uma despesa inesperada, uma oportunidade perdida, um revés financeiro imprevisto. Eu não percebia que eu mesmo estava criando as condições vibracionais para que isso ocorresse. Era como se eu carregasse uma antena sintonizada apenas para captar dificuldades. E se você observar atentamente a sua própria vida, talvez perceba um padrão semelhante. Já notou como algumas pessoas parecem enfrentar constantemente os mesmos tipos de problemas, as mesmas dificuldades nos relacionamentos, os mesmos obstáculos financeiros, enquanto outras parecem atrair oportunidades sem esforço? Não se trata de privilégio, sorte ou destino. É sobre vibração. Cada pessoa opera dentro de uma frequência emocional, muito parecida com uma estação de rádio. Aqueles que vibram com a escassez sintonizam apenas frequências de falta. Aqueles que vibram com o medo percebem apenas razões para mais medo. Aqueles que vibram com a dúvida recebem ainda mais razões para duvidar. A vibração cria o filtro através do qual você interpreta o mundo. Já entrou em um cômodo e sentiu uma atmosfera pesada antes mesmo de alguém dizer uma palavra? Isso é vibração. Já conversou com alguém que parecia carregar uma leveza natural, como se o ambiente inteiro se tornasse mais brilhante? Isso também é vibração. E assim como você sente a energia de lugares e pessoas, o universo sente sua energia e responde a ela como um espelho perfeitamente preciso. Há uma descoberta fascinante na neurociência que revela que seu corpo reage emocionalmente antes mesmo de você racionalizar um pensamento. Seu campo energético se altera antes que a lógica possa processar o que está acontecendo. Isso significa que a vibração não é uma ideia abstrata, é um fenômeno biológico real. Quando você sente medo, seu campo se contrai. Quando você sente gratidão, seu campo se expande. Quando você sente ansiedade, sua frequência sobe de forma desarmoniosa. Quando você sente confiança, ela se estabiliza. E aqui está o insight mais transformador. Você não atrai o que quer, você atrai o que seu corpo vibra repetidamente. A vibração é a soma dos seus pensamentos, emoções e interpretações. É o seu estado interno predominante. Não aquele que você exibe para os outros, mas aquele que você sente quando ninguém está olhando. Lembro-me de um momento específico que me fez compreender o poder da vibração em um nível visceral. Eu estava sentado sozinho, segurando uma conta atrasada, e sentia aquele nó familiar no estômago que eu conhecia tão bem. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Em vez de entrar em pânico, eu pausei. Eu respirei. Observei o que estava sentindo. Era medo. Era vergonha. Era a sensação de ser pequeno e, pela primeira vez, em vez de fugir ou me distrair, aceitei aquele sentimento.
e naquele instante percebi que aquele era o ponto vibracional exato que criava minha realidade. Não era o dinheiro, não era o emprego, não eram as circunstâncias, era aquilo. Aquele sentimento que eu carregava há anos. Isso me levou a uma conclusão dolorosa, mas libertadora. Eu precisava mudar minha vibração se quisesse mudar minha vida. E mudar sua vibração não significa fingir que está tudo bem. Significa treinar sua mente e seu corpo para sentir algo novo antes que a realidade mude. Porque a realidade sempre chega por último. Foi quando comecei a praticar algo simples, mas poderoso. Eu escolhia conscientemente um estado emocional melhor do que o que estava experimentando. Quando sentia medo, buscava um pensamento que oferecesse até mesmo uma quantidade mínima de alívio. Quando sentia escassez, procurava algo, por menor que fosse, pelo qual pudesse sentir gratidão. Às vezes era apenas uma luz acesa. Às vezes era uma refeição quente. Às vezes era uma boa lembrança. E pouco a pouco minha vibração começou a subir. E quanto mais ela subia, mais oportunidades começavam a surgir. Não oportunidades extraordinárias, apenas as comuns que eu não tinha notado antes porque estava vibrando muito baixo. Quando sua vibração muda, sua percepção muda. Quando sua percepção muda, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, sua vida muda. A vibração é o ponto de partida de tudo. Ela define o tipo de pessoas que você atrai, as conversas que você tem, as ideias que você ousa experimentar, as situações que o universo coloca diante de você. Sua vibração é a semente. Sua realidade é a colheita. Tudo o que você experimenta hoje é fruto de vibrações passadas. Tudo o que você experimentará daqui para frente é fruto das vibrações que você está emitindo agora. E o mais surpreendente é que quando você entende isso profundamente, começa a perceber que não existe azar, coincidência ou destino fixo. Existe frequência. E a frequência pode ser escolhida. A vida não está acontecendo com você. Ela está respondendo a você como um eco energético. Se você muda o que sente, muda o que atrai. E quando você muda o que atrai, tudo muda. Você só atrai o que pode admitir emocionalmente como parte de sua realidade. E é aqui que a maioria das pessoas emperra, mesmo sem perceber. Há uma diferença enorme entre querer algo e aceitar algo. O querer origina-se da mente consciente, do desejo, da intenção. A aceitação nasce do subconsciente, da identidade, da vibração. E a lei da atração só responde à aceitação. Sempre. Passei boa parte da minha vida sem entender isso. Quando eu dizia que queria prosperidade, que queria liberdade, que queria mudar minha vida, eu acreditava estar sendo sincero. Mas quando me permitia imaginar uma situação concreta, como ganhar $100.000 por ano, algo dentro de mim encolhia. Meu corpo reagia como se essa possibilidade fosse uma ameaça. Não era apenas um desconforto qualquer. Era rejeição emocional. Uma espécie de "isso não é para você". E enquanto essa rejeição existisse, não importa o quanto eu desejasse melhorar, não conseguia atrair nada além do que já me parecia familiar. A verdade é que o subconsciente busca preservar o conhecido, não o desejado. Ele tenta proteger você de qualquer coisa que se desvie do padrão emocional que você carrega. É por isso que tantas pessoas sabotam seu próprio progresso. Começam um negócio, ele faz sucesso, mas de repente elas vacilam. Iniciam um relacionamento saudável, mas uma parte delas não acredita que merece e acaba destruindo tudo. Ganham dinheiro e, sem perceber, encontram maneiras de perdê-lo. Não é azar, não é karma, não é destino. É falta de aceitação emocional. Pense nos seus próprios padrões. Talvez você se sinta desconfortável em cobrar pelo seu trabalho. Talvez se sinta culpado quando ganha mais que um familiar. Talvez se sinta inquieto ao receber elogios. Talvez se perceba automaticamente como menor quando está perto de pessoas bem-sucedidas. Todos esses sinais são prova viva de que seu sistema emocional rejeita o que você conscientemente diz que quer. E enquanto a rejeição existe,
A atração não pode. Testemunhei isso na vida de pessoas muito próximas a mim. Conheci indivíduos incrivelmente talentosos que não conseguiam sustentar resultados positivos porque, no fundo, ainda estavam presos a uma imagem de si mesmos como alguém que não merecia nada grandioso. Um deles, brilhante no que fazia, sempre dava um jeito de perder oportunidades importantes pouco antes de elas se materializarem. Ele culpava o azar, mas eu via a verdade. Ele simplesmente não conseguia aceitar emocionalmente a magnitude do próximo passo. Esse mesmo mecanismo destruiu carreiras massivas. Menciono Mike Tyson porque ele é um exemplo público e convincente. Um dos maiores boxeadores da história, centenas de milhões de dólares fluindo e ainda assim uma vida completamente instável. Não era o dinheiro, era a autoimagem. O dinheiro fluía para alguém que emocionalmente não conseguia aceitar que era digno dele. E quando a aceitação não existe, a vibração repele. E isso não acontece apenas com celebridades. Acontece com pessoas comuns todos os dias. Uma mulher que consegue uma promoção e então começa a pensar que vão descobrir que ela não é tão boa assim. Um estudante brilhante que, diante de uma grande oportunidade, sente que não está pronto. Um empreendedor que teme a prosperidade porque sempre ouviu que o dinheiro afasta as pessoas. Tudo isso é falta de aceitação vibracional. Houve um momento específico em minha vida que me impactou profundamente. Eu já havia começado a mudar meus padrões mentais. Estava estudando, aplicando os princípios que Raymond Stanford havia me ensinado. E quando minha renda deu seu primeiro salto, quando deixei para trás $4.000 e comecei a ganhar valores que nunca imaginei, a verdade é que entrei em pânico. Era como se eu estivesse vivendo uma vida temporária, como se fosse uma fraude prestes a ser exposta. Lembro-me distintamente de estar sentado na beira da minha cama em um apartamento simples pensando: talvez eu não seja o tipo de pessoa que sustenta esse tipo de dinheiro. Foi naquele instante que percebi: não é a prosperidade que te transforma. É você quem se transforma, e então a prosperidade permanece. Minha vida estava crescendo, mas minha vibração ainda estava ligada à minha versão antiga. Se eu não mudasse essa aceitação interna, tudo escorreria por entre meus dedos, e teria escorrido, como acontece com tantos. E é exatamente isso que pode estar acontecendo com você. Você quer mais, mas se sente pequeno. Você quer crescer, mas se sente culpado. Você quer reconhecimento, mas se sente envergonhado. Você quer liberdade, mas teme a crítica. Você quer abundância, mas teme parecer arrogante. Essas emoções não são sinais de que você não deveria ter o que deseja. São sinais de que você não está acostumado a isso. Seu corpo está reagindo ao desconhecido. A rejeição emocional é meramente o eco de velhas crenças tentando manter o seu eu antigo vivo. Mas há uma maneira muito específica de quebrar esse padrão: tornar o novo familiar. Quando você se expõe repetidamente, mental e emocionalmente, a ideias maiores do que sua vida atual, algo começa a mudar. A resistência diminui, o desconforto perde seu controle, o impossível começa a parecer possível. E o que antes parecia grande demais começa a caber. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A aceitação emocional é como criar um espaço dentro de si para que a vida que você deseja possa residir. É permitir que o novo encontre um lar vibracional. Quando você aceita, o universo se aproxima. Quando você rejeita, o universo se afasta. E quando você sustenta essa aceitação por tempo suficiente, o que antes era um sonho distante se torna uma parte natural da sua realidade. Porque, em última análise, você nunca atrai mais do que consegue aceitar. E quando você consegue aceitar mais, você atrai mais. Sempre. Por muito tempo, eu não percebi que estava vivendo dentro de uma narrativa que eu mesmo alimentava todos os dias. Eu acordava, ia para o trabalho, enfrentava desafios e a cada pequeno revés eu repetia mentalmente: é sempre assim para mim. Nada dá certo. Eu até dizia isso com um certo humor, como se fosse uma piada, mas meu corpo acreditava em cada palavra, e a vibração que isso gerava moldava meu caminho.
O subconsciente não tem senso de humor. Ele não avalia se o que você diz é um exagero ou uma piada. Ele apenas registra, e cada frase dita com emoção se transforma em um comando interno. Percebi isso no dia em que, trocando pneus, todo sujo de graxa, notei essas frases escapando da minha boca sem que eu nem percebesse. E era sempre a mesma sintonia emocional. Escassez, cobranças, frustração, resignação. Era como se eu estivesse hipnotizado pela minha própria história. A ciência mostra que quando uma frase é repetida com frequência, especialmente quando associada a emoções fortes, o cérebro começa a tratá-la como uma verdade absoluta. Ele reforça conexões neurais específicas, criando um caminho automático que influencia pensamentos, escolhas e comportamentos. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Sem perceber, eu estava repetindo histórias que reforçavam o que eu já estava vivendo. E pior ainda, estavam criando o que eu viria a viver. E o mais curioso é que, durante aquele período, eu não estava ciente de que essas narrativas eram escolhas. Eu pensava que estava apenas descrevendo a realidade. Quando eu dizia, eu sou pobre, para mim era apenas um fato. Quando eu dizia, eu nunca tenho sorte, eu realmente acreditava que a vida simplesmente funcionava daquele jeito. Mas, na verdade, eu estava dando instruções vibracionais ao universo para me entregar exatamente mais daquilo. E a vida obedeceu. As pessoas ao meu redor reforçavam essa história, e eu reforçava as delas. Um círculo de vibração negativa, como se estivéssemos todos bebendo do mesmo poço contaminado. E cada repetição fortalecia o paradigma, a crença de que eu estava destinado a uma vida pequena, limitada, cheia de esforço e pouca recompensa. Até que um dia, enquanto limpava o chão de uma fábrica, algo aconteceu que eu nunca esqueci. Escorreguei em um resíduo químico e caí sentado, sentindo a dureza fria do chão industrial nas minhas costas. Ao me levantar, irritado e cansado, algo automaticamente saiu da minha boca. Claro, isso só podia acontecer comigo. E naquele instante, pela primeira vez, ouvi minha própria voz como se viesse de outra pessoa. Foi um choque. Foi como ver minha mente de fora. A frase ecoou e senti uma vergonha profunda, uma constatação amarga. Eu era o autor da narrativa que me aprisionava. Aquele momento se tornou uma espécie de ahá interno. Percebi que a história que eu estava repetindo não estava descrevendo minha vida. Eu estava descrevendo meu destino. Eu estava autorizando-o a continuar. Eu estava mantendo viva uma vibração que se alimentava de mim e se manifestava em cada área da minha vida. E quando eu entendi isso, comecei a observar as histórias de outras pessoas também. Alguém diria, eu sou azarado no amor. Meses depois, o relacionamento desmoronaria. Outro diria, eu não sou bom com dinheiro. E era exatamente isso que acontecia. A história virava realidade. A frase virava fato. O pensamento virava destino. Narrativa não é opinião. Narrativa é vibração. Vibração é frequência. Frequência é atração. E atração é realidade manifestada. Eu tive que me disciplinar para eliminar certas frases do meu vocabulário. Frases que pareciam pequenas, mas eram venenosas. Parei de dizer, eu sou azarado. Parei de dizer, eu não consigo. Parei de dizer, eu sou assim. Parei de dizer, nunca vai dar certo. E em vez disso, comecei a dizer frases que no início pareciam mentiras. Meu corpo reagia, meu subconsciente resistia, mas eu persisti. Porque eu sabia que a repetição começaria a reescrever aquela estrutura interna. E aqui está algo poderoso. A história que você repete não precisa refletir sua realidade atual. Ela precisa refletir sua realidade desejada. Quando você começa a contar a história de quem você deseja ser, o universo começa a reorganizar tudo para que essa história se torne o próximo capítulo da sua vida. Eu já vi pessoas mudarem destinos inteiros simplesmente porque decidiram nunca mais repetir certas frases. E eu já vi outras que permaneceram presas na mesma vida por décadas porque insistiram em repetir histórias que as condenavam sem perceber. A questão não é
qual é a sua realidade. A questão é, qual história você tem alimentado sem perceber? A história que você repete define o roteiro que o universo seguirá para construir sua vida. E o mais extraordinário é que você pode mudar essa história a qualquer momento. Você só precisa mudar a vibração das palavras que você escolhe para descrever quem você acredita ser. E quando você muda a história, você muda tudo. O paradigma é como um sistema operacional invisível que governa silenciosamente cada decisão que você toma, cada reação que você tem e cada limite que você acredita existir. Eu vivi grande parte da minha vida sem saber que esse código estava ali, rodando nos bastidores, ditando o que eu podia ou não alcançar. E é exatamente por isso que tantas pessoas, talvez como você, se sentem presas em ciclos repetitivos. Elas pensam que estão escolhendo conscientemente seus caminhos, mas na realidade estão obedecendo a um padrão emocional instalado muito antes de terem consciência de qualquer escolha. Lembro-me vividamente do dia em que Raymond Stanford colocou "pense e enriqueça" em minhas mãos. Quando ele me disse, "faça exatamente o que eu digo", uma parte de mim se arrepiou. Foi como se meu próprio sistema interno tivesse ouvido uma ameaça. Não porque houvesse algo de errado com aquele homem, mas porque meu paradigma identificou um risco. Aceitar que eu poderia prosperar era incompatível com quem eu me via sendo. Aquele livro não era apenas um livro, era uma ameaça ao meu antigo eu. E é por isso que tantas pessoas sentem resistência quando encontram algo que poderia realmente mudar suas vidas. Não é preguiça, não é falta de força de vontade, é o paradigma se defendendo. Esse mesmo mecanismo explica por que tantas pessoas vivem os mesmos tipos de problemas, repetem os mesmos erros, atraem os mesmos relacionamentos, os mesmos trabalhos, os mesmos resultados. Você pode mudar de cidades, empregos, parceiros, estratégias, rotinas. Mas se o paradigma permanece o mesmo, cedo ou tarde, você retorna ao mesmo ponto. Porque o paradigma não permite que você viva nada diferente do que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E eu já vi isso acontecer mais vezes do que consigo contar. Um dia, um homem muito bem-sucedido, com uma carreira brilhante e um currículo que muitos invejariam, veio até mim completamente frustrado. Ele tinha tudo para prosperar, mas sempre terminava o mês no vermelho. Era como se o dinheiro escorresse por entre seus dedos. Não importava o quanto ele ganhasse, ele sempre retornava ao mesmo ponto. E quando começamos a trabalhar juntos, notei algo impressionante. Ele carregava uma crença profundamente enraizada de que ganhar muito dinheiro é perigoso, porque o afastaria da sua família. Essa crença, instalada na infância, governou cada escolha financeira que ele fez. Ele pensava que estava administrando o próprio dinheiro, mas era o paradigma que determinava tudo, e é assim com quase todo mundo. Você pensa que está tomando decisões lógicas, mas você decide com base em velhos hábitos emocionais. O paradigma não é racional, é emocional. Ele opera pelo caminho de menor resistência. E se você foi condicionado a viver com pouco, ter pouco parece seguro. Se você foi condicionado a lutar, a vida só faz sentido quando há dificuldade. Se você foi condicionado a buscar validação, você sabota qualquer situação onde precise se afirmar. E isso não é fraqueza. Isso é programação. Há uma estatística que sempre me impressionou. Aproximadamente 80% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em menos de 5 anos. E isso não acontece porque são irresponsáveis, mas porque o paradigma interno permanece pobre. É impossível sustentar externamente o que você rejeita internamente. O dinheiro chegou, mas a identidade permaneceu a mesma. E com a antiga identidade intacta, o subconsciente faz de tudo para restaurar o nível vibracional ao qual está acostumado. Ele rejeita a prosperidade, mesmo que você não perceba. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando comecei a prosperar. Quando minha renda saltou de menos de $4.000 por ano para $175.000, eu deveria ter me sentido feliz, mas o que senti foi pânico. Era como se a qualquer momento
alguém fosse descobrir que eu não merecia. Eu imaginava que era tudo temporário, e esse sentimento era tão forte que eu até sabotei algumas oportunidades por puro medo de não estar pronto. O problema nunca foi o dinheiro. O problema era o paradigma ainda vivendo dentro de mim, tentando desesperadamente me puxar de volta ao antigo nível de vida. O paradigma é persistente. Ele não muda porque você deseja que mude. Ele muda quando você decide conscientemente rejeitar o velho e substituí-lo por algo novo, e você repete isso até que se torne parte de você. E quando o paradigma finalmente muda, tudo muda com ele. O que antes parecia impossível começa a parecer natural. O que antes era assustador se torna familiar. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Eu sempre digo que o paradigma é como um termostato emocional. Não importa o que esteja acontecendo externamente, sua vida se calibrará ao nível interno que você sustenta. Se você elevar a temperatura interna da sua identidade, da sua vibração e da sua aceitação emocional, o mundo externo não terá outra escolha a não ser se elevar junto. E quando isso acontece, você percebe que nunca foi o mundo que precisou mudar. Foi você. Quando sua perspectiva muda, seu destino muda. Porque tudo o que você experimenta na vida é apenas um reflexo direto da estrutura interna que você carrega. E se você reescrever essa estrutura, abre espaço para uma realidade inteiramente nova surgir diante de você. É assim que tudo começa. É assim que tudo se transforma. É assim que você cria uma vida que finalmente corresponde a quem você está se tornando por dentro. A ação, por si só, nunca foi suficiente para transformar minha vida. Tentei por anos, trabalhei duro, fiz hora extra, aceitei qualquer trabalho que aparecia, levando meu corpo e mente aos limites. Ainda assim, minha realidade permanecia inalterada. Era como correr em uma esteira emocional, muito esforço, mas pouco progresso. Foi só quando entendi que a vibração precisava andar de mãos dadas com a ação que tudo começou a mudar. Não havia magia no esforço em si. A magia estava no alinhamento, e esta continua sendo uma das maiores confusões que vejo nas pessoas até hoje. Alguns acreditam que simplesmente trabalhar duro é suficiente. Outros pensam que apenas sentir emoções elevadas e esperar que tudo caia no colo vai resolver. Mas nenhuma dessas abordagens funciona sozinha. A lei da atração não recompensa o esforço cego, nem compensa sonhos passivos. Ela responde ao alinhamento perfeito entre o que você faz e o que você vibra. Gosto de pensar nisso como duas engrenagens. Se apenas uma gira, a máquina treme, falha e emperra. Quando ambas se movem juntas, a realidade começa a ganhar velocidade. Por muito tempo, minha vida foi apenas ação sem vibração. Acordava cedo, voltava tarde para casa, obedecia a ordens, repetia tarefas, mas por dentro me sentia pequeno, com medo, inseguro e frustrado. Agia como alguém que queria prosperar, mas vibrava como alguém que tinha certeza de que nada nunca mudaria. E o universo sempre responde à vibração mais profunda. Por isso, mesmo trabalhando o dobro de pessoas ao meu redor, eu parecia avançar apenas metade da distância. A vida não se move com base na sua força física, ela se move com base na sua assinatura energética. Lembro-me distintamente do momento em que percebi isso. Foi bem no início da minha empresa de limpeza. Eu fazia de tudo. Limpava casas, escritórios, escadarias, garagens. Não escolhia trabalhos, aceitava todos. E ainda assim, por semanas, nada parecia engrenar. Voltava exausto para casa. Olhava os resultados no fim do dia e pensava: tem algo errado. Não é possível que eu esteja trabalhando tanto e recebendo tão pouco. E lá no fundo, era exatamente isso que eu sentia: falta, dúvida, escassez. Era como se minha vibração estivesse tentando anular o esforço que eu fazia. Foi só quando decidi alinhar minha vibração com minhas ações que a porta finalmente começou a se abrir. Comecei a agir como se o negócio já estivesse prosperando. Comecei a sentir gratidão pelos clientes que nem tinha ainda. Comecei a ver cada pequeno trabalho como uma confirmação de que estava me movendo na direção certa. E essa mudança emocional
alterou completamente meu comportamento. Eu falava diferente, atendia clientes diferente, vendia diferente, me movimentava diferente. E oportunidades que eu nem havia notado antes começaram a surgir diante de mim. Naquele dia, entendi algo que mudou tudo. Você não age para ter, você age para ser. E quando você age como alguém que já é, sua vibração naturalmente acompanha. Mas o oposto também é verdadeiro. Vibração sem ação vira fantasia. É fácil ficar sentado, imaginando prosperidade, sentindo-se realizado, visualizando riqueza e um futuro melhor. Mas se seu comportamento diário não reflete essa vibração, ela não se sustentará. A vibração precisa ser confirmada pela ação, e a ação precisa ser guiada pela vibração. É uma dança. E quando você aprende a dançar, o universo aprende a seguir o seu ritmo. É por isso que tantas pessoas dizem que a lei da atração não funciona. Elas vibram algo que não sustentam na prática. Afirmam prosperidade, mas continuam com hábitos de escassez. Imaginam liberdade, mas persistem em comportamentos que reforçam seu próprio confinamento. Querem mudança, mas fazem tudo exatamente da mesma forma de sempre. E o universo não tem como entregar uma realidade que contradiga suas ações. Eu precisei fazer as duas coisas simultaneamente: elevar minha vibração e ajustar minhas ações. Quando comecei a imaginar minha empresa crescendo, também comecei a agir como alguém preparado para esse crescimento. Investi em mim, estudei, organizei meu tempo, saía da cama como alguém que sabia que a vida estava mudando, mesmo quando ainda não estava. A vibração puxava a ação, e a ação reforçava a vibração. Houve um momento crucial que me mostrou o poder desse alinhamento. Eu estava visitando um cliente em potencial e, por alguma razão, naquele dia me senti completamente alinhado. Cheguei com confiança, falei com clareza, agi com presença, e quando saí percebi que aquela pessoa tinha me contratado não apenas pelo serviço que eu oferecia, mas pela vibração que eu transmitia. Era como se ela tivesse sentido algo que eu nem sabia que estava emitindo. E daquele dia em diante, nunca mais duvidei. A vibração abre portas que a ação sozinha jamais conseguiria alcançar. Mas da mesma forma, a ação abre caminhos que a vibração sozinha não consegue percorrer. Porque é através da ação que você prova ao universo e a si mesmo que está disposto a receber o que deseja. Quando você age em alinhamento com a vibração correta, você envia uma mensagem clara: estou pronto, eu aceito, eu mereço. E essa mensagem carrega um peso energético que muda tudo. E agora vem o ponto crucial deste tópico. Você precisa assumir a responsabilidade de alinhar esses dois lados diariamente. Não quando tiver vontade, não quando tiver tempo, todos os dias. Quando você acorda pela manhã e escolhe conscientemente o estado vibracional que irá carregar e as ações que confirmarão esse estado, você se torna o arquiteto da sua própria realidade. E se você chegou até aqui e está sentindo que este conteúdo está ressoando com você, que está te ajudando a ver sua vida com mais clareza, agora é o momento perfeito para dar o primeiro passo nesse alinhamento. É por isso que deixei este pedido bem aqui. Se você está gostando até agora, inscreva-se e clique no botão de curtir. Esse simples gesto envia uma mensagem poderosa de reciprocidade para o próprio universo. Você está engajado, presente, consciente e participando ativamente do que está entrando em sua vida. Porque, em última análise, nada muda até que a vibração e a ação falem a mesma língua. Quando elas se alinham, o impossível deixa de existir. E é exatamente quando a vida começa a te surpreender. O sentir sempre foi a peça que faltava para eu entender por que algumas pessoas avançam com facilidade enquanto outras permanecem estagnadas, mesmo estudando, mesmo tentando, mesmo desejando profundamente mudar suas vidas. Eu mesmo caí nessa armadilha por anos, acreditando que bastava pensar positivo, visualizar grandes resultados e tentar manter minha mente focada no que eu queria. Mas por trás de todos esses pensamentos, havia algo muito mais poderoso impulsionando minha vida. A vibração emocional que eu carregava todos os dias,
E foi exatamente isso que percebi no dia em que comecei a treinar minha mente para sentir gratidão quando, objetivamente, eu não tinha nada. Eu morava em um apartamento pequeno, com poucos móveis, trabalhando longas horas e lidando com contas atrasadas. Não havia uma razão real para ser grato. Mas naquele momento, entendi que a vibração que eu estava emitindo precisava mudar antes que a realidade o fizesse. Eu precisava aprender a sentir uma nova versão de mim antes que ela sequer existisse no mundo físico. Quando comecei a trazer intencionalmente à mente algo que me dava um mínimo de alívio, uma faísca de calor emocional, às vezes uma xícara de café quente, às vezes o simples fato de respirar, às vezes a lembrança de um conselho que havia recebido, percebi algo extraordinário. Meu corpo respondia antes dos meus pensamentos. Era como se cada pequena faísca emocional acendesse uma nova frequência, e essa frequência começou a atrair pensamentos mais elevados, ideias mais claras e caminhos antes invisíveis. E isso não é misticismo. A neurociência demonstra que o cérebro não distingue um evento real de uma visualização emocionalmente carregada. Quando você sente algo profundamente, os mesmos circuitos neurais se ativam como se estivesse realmente acontecendo. O sentir é a simulação que prepara o terreno para a materialização. E foi isso que me fez perceber que o mundo externo nunca seria capaz de sustentar uma realidade que meu corpo não estivesse preparado para sentir de antemão. A mudança sempre começa no invisível. As pessoas acreditam que precisam ver para crer, mas, na verdade, você precisa crer e sentir para ver. A realidade é apenas um reflexo atrasado da vibração que você mantém. Eu precisava experimentar isso em primeira mão. Eu precisava sentir prosperidade antes de poder prosperar. Eu precisava sentir confiança antes de ter resultados. Eu precisava sentir-me digno antes que algo digno surgisse em meu caminho. Lembro-me de um dia específico em que estava sentado no ônibus, voltando para casa depois de um turno exaustivo. Havia passado o dia inteiro limpando escadarias e escritórios e carregava um senso tão profundo de frustração que parecia um peso físico em meus ombros. Mas naquele dia tomei uma decisão. Não importava o que estivesse acontecendo externamente, eu ia mudar o que sentia por dentro. Fechei os olhos por alguns segundos e imaginei que já tinha a vida que desejava. Visualizei a sensação de liberdade, a alegria de acordar energizado e a paz financeira que ainda não havia conquistado. E pela primeira vez, senti uma fração daquela emoção. Foi uma faísca minúscula, mas foi real. E aquela pequena faísca mudou tudo. Porque naquele instante, percebi que a vibração não é construída de uma vez. Ela é construída pouco a pouco, sentir por sentir, escolha por escolha. E a parte mais poderosa é que, à medida que minha vibração começou a aumentar, comecei a ver oportunidades que sempre estiveram bem na minha frente, mas eu não as havia notado. A vibração muda a percepção muda as escolhas, e as escolhas mudam os resultados. E eis o que poucas pessoas realmente entendem. Você não atrai o que pensa, você atrai o que sente consistentemente. Se seus pensamentos são positivos, mas seus sentimentos são de medo, escassez ou indignidade, a vibração dominante sempre será a do medo, da escassez ou da indignidade. O sentimento é a assinatura vibracional que determina o que você atrai. Já notou que quando você está frustrado, parece que tudo dá errado no mesmo dia? O trânsito piora, o humor das pessoas o irrita, pequenos problemas se intensificam, tudo parece conspirar contra você. Não é coincidência, é frequência. Você entrou em uma vibração e começou a atrair tudo que corresponde a ela. Da mesma forma, quando você entra em uma alta vibração, mesmo que nada externo tenha mudado, coisas boas começam a surgir. Pessoas, ideias, conversas, oportunidades, soluções. Tudo começa a se realinhar ao seu redor. Aprendi que o sentimento é a ponte entre você e a realidade que deseja criar. O pensamento é a direção, mas o sentimento é o motor. O pensamento aponta o caminho, mas é o sentimento que o move até lá. O pensamento planeja,
o sentimento manifesta. O pensamento define o destino, mas o sentimento alimenta o veículo. E é por isso que, quando comecei a cultivar emoções elevadas diariamente, gratidão, confiança, entusiasmo, esperança, mesmo que no início parecesse forçado, uma nova vida começou a surgir. No começo eram pequenas mudanças, uma conversa que abriu uma porta, um cliente que apareceu quando eu menos esperava, uma ideia simples que resolveu um problema antigo. Pequenos sinais, pequenos ajustes, pequenos avanços, mas todos guiados pela vibração que eu estava sustentando de dentro para fora. E um dia, sem que eu percebesse, aquela nova vida que eu só havia sentido por alguns minutos diariamente começou a se tornar minha vida real. Minha vibração havia se tornado mais forte do que meu passado. Minha emoção havia se tornado mais forte do que meu medo. Minha identidade mudou antes que minha realidade mudasse. E quando isso aconteceu, a realidade não teve escolha senão seguir o exemplo. Em última análise, tudo o que você deseja, absolutamente tudo, está esperando que você aprenda a senti-lo antes de tê-lo. Sentir antes de ver, sentir antes de receber, sentir antes de ser. É assim que você altera sua vibração. E é assim que a lei da atração finalmente começa a funcionar a seu favor. O desconforto sempre foi o sinal mais claro de que eu estava cruzando a fronteira entre quem eu era e quem eu estava me tornando. Mas por muitos anos, interpretei mal esse sinal. Sempre que sentia medo, pensava que era um aviso para recuar. Sempre que sentia insegurança, pensava que estava fazendo algo errado. Sempre que algo novo me deixava ansioso, acreditava que não era para mim. Confundi desconforto com perigo. E por causa disso, vivi preso em uma vida pequena por muito mais tempo do que precisava. Quando minha renda começou a saltar de $4.000 por ano para 175 mil, o mundo externo parecia finalmente estar abrindo espaço para mim. Mas meu eu interior reagiu como se estivesse em estado de emergência. Era como se cada avanço fosse uma ameaça ao meu antigo eu. Lembro-me de um episódio muito específico. Eu havia acabado de fechar um contrato que mudaria completamente o ritmo do meu negócio. Voltei para casa naquela noite com uma mistura de alegria e descrença. Sentei-me na beira da cama, ainda com minhas roupas de trabalho, e de repente comecei a chorar. Mas não era alegria. Era um medo profundo, quase infantil, como se eu tivesse invadido um cômodo onde não pertencia. Era meu paradigma tentando sobreviver. A verdade é que o subconsciente é projetado para preservar o que é familiar, não o que é benéfico. Ele não se importa se a familiaridade é escassa, limitada, dolorosa ou pequena. Se você viveu dessa forma por tempo suficiente, ela se torna seu lugar seguro. Qualquer coisa além disso parece perigosa. É por isso que tantas pessoas dizem, não sei por que sempre volto ao mesmo ponto. Elas não voltam porque querem. Elas voltam porque o desconforto do novo parece maior do que a dor do antigo. E há um fenômeno curioso no cérebro humano que explica isso. Quando você tenta fazer algo diferente, algo que vai contra seus padrões antigos, o cérebro ativa as mesmas regiões responsáveis pela resposta de luta ou fuga. Para o seu sistema interno, mudar sua vida é comparável a enfrentar um predador. Não é racional, é biológico. É por isso que a mudança dói. É por isso que você sente náuseas, tremores, ansiedade, a vontade de desistir, o desejo de retornar ao que conhece. Tudo isso é apenas o seu subconsciente tentando mantê-lo em território familiar. Experimentei isso intensamente quando minha empresa começou a crescer. Cada novo cliente parecia me testar. Cada novo contrato parecia grande demais. Cada nova oportunidade parecia mais do que eu conseguia lidar. Eu não entendia que esse turbilhão emocional não era um aviso de que eu estava no caminho errado, mas a prova de que estava cruzando uma fronteira interna. Eu tive que aprender a sustentar essa expansão emocionalmente, porque a vida que eu queria exigia uma vibração diferente da que eu havia carregado até então. E foi quando percebi uma verdade que transformou tudo. O desconforto não é inimigo da prosperidade. O desconforto é a porta de entrada para a prosperidade. Se você não aprender a atravessá-lo, nunca chegará ao outro lado.
Lembro-me de um dia em que estava prestes a recusar um grande contrato porque simplesmente me sentia incapaz. Eu me sentia pequeno. Eu me sentia despreparado. Era como se alguém estivesse me oferecendo algo que eu não tinha permissão interna para receber. Mas algo dentro de mim, talvez a pequena chama de consciência que eu vinha cultivando, me disse para respirar e seguir em frente de qualquer maneira. Aceitei o contrato tremendo por dentro, e esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque, naquele dia, provei ao meu subconsciente que eu podia suportar o novo. Atravessei o portão do desconforto e encontrei uma versão de mim mesmo, que eu nunca teria conhecido se tivesse recuado. É assim para todos. Pessoas que crescem não são aquelas que não sentem medo, são aquelas que se movem através do medo. Pessoas que prosperam não são aquelas com confiança absoluta, são aquelas que agem mesmo quando inseguras. Pessoas que mudam suas vidas não são aquelas que esperam para se sentir corajosas. São aquelas que dão um passo à frente, enquanto seu corpo inteiro quer voltar. E talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Talvez esteja sentindo que tudo está ficando pesado, que você não está pronto que perderá o controle se der o próximo passo. Talvez esteja olhando para uma oportunidade e sentindo aquele frio paralisante no estômago. Talvez tenha começado algo novo e aquela vontade de abandoná-lo antes que ele dê certo já esteja surgindo. O desconforto não está dizendo para você não continuar. O desconforto está dizendo que você está exatamente onde precisa estar. Porque ninguém evolui dentro do conforto. Ninguém cria algo grandioso dentro do conhecido. Ninguém se transforma dentro do mesmo território emocional que sempre habitou. O desconforto é a prova de que seu antigo eu está sendo desafiado. E ele vai lutar. Ele vai tentar te segurar. Ele vai tentar te convencer de que você não é capaz. Mas quando você atravessa essa resistência, algo extraordinário acontece. O novo começa a se tornar familiar. E quando se torna familiar, para de doer. E quando para de doer, você percebe que cresceu. Você cresceu tanto que agora o que antes parecia enorme cabe facilmente dentro de você. E é por isso que eu sempre digo, se você sente desconforto, está no caminho certo. O desconforto é o preço da liberdade. É a prova da evolução. É a ponte entre quem você era e quem você está se tornando. Atravesse-o, porque do outro lado há uma versão sua que já vive tudo o que você deseja. À medida que essa compreensão se aprofunda em você, algo silenciosamente começa a se reorganizar, quase como se uma nova vibração estivesse encontrando espaço para respirar. E quando isso acontece, você nota que certas pessoas, certas conversas e certos caminhos começam a fazer sentido de uma maneira diferente. A transformação não termina aqui. Ela apenas ganhou um novo impulso, um novo nível de consciência para você levar pelos dias que virão. Se este conteúdo despertou algo dentro de você, algo que talvez você nem soubesse que precisava ouvir, por favor, compartilhe este vídeo com alguém especial que também possa se beneficiar dessa clareza. Às vezes, uma única palavra chega exatamente quando alguém mais precisa dela. Obrigado, por caminhar comigo até aqui. Aguardo você no próximo vídeo.